A Profarm iniciou a sua história em outubro de 2018 na região sul do Pará. Uma empresa voltada direto para o campo, desenvolvendo um trabalho tecnológico, oferecendo soluções e produtos que venham contribuir e sanar com as necessidades do produtor rural. Com a matriz localizada em Xinguara e a filial em Redenção, a Profarm tem um único compromisso: a evolução do agronegócio brasileiro. Profarm, soluções para o agronegócio. Boa noite a todos, boa noite a todo o meu Brasil aí, temos gente do Brasil inteiro acompanhando a nossa live. Eu queria iniciar pedindo desculpa a vocês, que a gente teve um pequeno problema aqui na plataforma do YouTube em assumir esse acesso da nossa live na plataforma deles, e vamos fazer por enquanto apenas pelo Facebook, tá? Eu peço desculpa a todos. É com muita satisfação que a gente vem conversar com todo o Brasil a respeito desses dois temas que a gente está trazendo aqui hoje, né? Que é sobre o Covid-19 e quais seriam os impactos no agronegócio, né? A gente escuta muita coisa na televisão, tem muita coisa aí com viés político, e a gente não tem, às vezes, um entendimento correto. Então, eu fui convidado aí pela Profarm para fazer aqui um trabalho de mediação, de interação com o sócio proprietário Sérgio Feldman, doutor Sérgio Feldman. Ele é médico e sócio proprietário da Nufarm. A live vai acontecer em dois grandes blocos, né? Um vai tratar a Covid-19 e as suas interações, e o segundo bloco aí também vai tratar os impactos no agro brasileiro, tá? Para os impactos no agro brasileiro, foi convidado o nosso grande amigo Júlio Mossoleto, sócio consultor da M Prado, consultores associados, uma importante consultoria brasileira aí. Obrigado, Júlio, obrigado, doutor Sérgio, pela presença de vocês. É um prazer imenso estar falando com vocês aqui agora, tá? De antemão, eu queria já parabenizar a Profarm desde sempre, por essa questão social que eles sempre trazem, né? Todas as interações da Profarm com o mercado têm esse viés de solidariedade que é muito importante para a humanidade, e muito mais agora que a gente está vivendo esses tempos de pandemia. Então, o doutor Sérgio vai explicar um pouco também sobre essa ação social conjunta ao Abrigo São José de Rio Maria, no sul do Pará. Tá ok? Doutor Sérgio, boa noite. Eu gostaria que você pudesse se apresentar para o público, doutor Sérgio. Sérgio, você me escuta? Júlio, você me escuta? Perfeitamente. Estou te ouvindo perfeitamente. Júlio, eu gostaria que você se apresentasse primeiro, então, Júlio, até a gente conseguir uma melhor conexão com o doutor Sérgio lá, por favor. Ok. Bom, eu sou formado em administração de empresas, sou sócio consultor da M Prado Consultoria e Associados, da qual eu estou praticamente quase desde o início, né? E sou formado em administração de empresas, com especialização em finanças pela Getúlio Vargas, e alguns cursos no exterior na Universidade Central da Flórida, em gestão para o século XXI, e um case study Harvard, que nós fizemos junto ao Grupo Algar. Então, e hoje eu me tornei consultor por opção e estou muito feliz nisso aí. Ok, Júlio. Espero que o doutor Sérgio tenha conseguido aí voltar a conexão dele e nos escutar. Doutor Sérgio, você nos escuta? Eu acho que ele ainda está com algum problema na conexão dele aí, tá? Júlio, eu acho que a gente vai, então, inverter os blocos aqui e começaremos por você, Júlio. Tem algum problema? Eu estou à sua disposição. Estou à sua disposição. Então tá, ok, Júlio. Vamos corrigir aqui à medida do possível, com essas plataformas online aí, normalmente podem acontecer isso, tá? Júlio, de novo, é um grande prazer estar interagindo com você aqui,
tá? A gente já tem um conhecimento muito grande, você é uma pessoa que tem um conhecimento, uma experiência muito grande no agro brasileiro. E eu queria começar te perguntando, Júlio, qual é a sua visão sobre o PIB brasileiro para 2020 e 2021? Ainda ontem eu tive uma outra reunião e a gente estava conversando um pouco que o PIB para 20 ele já nem está sendo tão analisado mais e já está sendo feita uma interação entre o PIB 20 e esse PIB 21. Como é que você vê isso, Júlio? Então, eu vejo com algumas considerações, especialmente o que não é oficial e o que é oficial. O não oficial segue nesse ritmo que você acabou de falar, e o que eu também acho que é um pouquinho exagerado. Eu ainda me conservo numa expectativa para 2020, algo em torno de negativo em 6,5, 8 por aí no máximo. Né? Por quê? Graças ao agro. Né? Todos os outros setores têm trabalhado, por exemplo, mineração, mas o agro é que tem levado, tem pago essa conta do PIB brasileiro já há algum tempo. Então, 2020, o relatório Focus do Banco Central está falando em algo em torno de -4. Eu acho que ele está sendo muito conservador. Eu trabalharia com a faixa de 6,5 a 8,5 por aí, para 2020. 2021, o relatório Focus está falando em -3, desculpa, mais 3,20. Eu também acredito nisso, talvez chegando nos 4 por aí, mas não deve mudar muito disso. Né? Eu acredito também que, dependendo das condições mundiais, porque nós somos reféns hoje da economia mundial, talvez isso possa ser até um pouco maior. Ok, Júlio. Eu acho que tá bem explicado. A gente também acredita nisso e a participação do agro aí no desenvolvimento desse PIB, eu tenho certeza, do PIB brasileiro, eu tenho certeza que vai ser uma participação extremamente efetiva, né? E o agro não para, o agro vai continuar respondendo aí com toda certeza. Nós temos algumas perguntas que estão sendo enviadas para vocês responderem, para a gente interagir aqui. E tem uma primeira pergunta que está vindo do Cleomar Almeida, é uma TV da empresa, uma TV da Sumitomo, que fica alocada em Redenção, no sul do Pará. Eu gostaria que o pessoal do back-office aí pudesse colocar o vídeo do Cleomar Almeida, por favor. Devido a essa pandemia, qual que seria o impacto para nós do agro? É uma pergunta interessante, simples e interessante, né, Júlio? Como que você vê o principal impacto para o agro? Se é que a gente pode definir um principal impacto, mas tenta contextualizar para nós aí o que você está entendendo disso. Bom, eu acredito que o principal impacto que nós vamos ter é no caixa. O caixa das empresas é a grande vítima dessa doença, né? Pois poucas empresas hoje têm a liquidez como uma estratégia de negócio. Né? E como nós sabemos, eu sempre gosto dessa frase, que eu acho que é importante nós introjetarmos nas nossas empresas. Né? A empresa é a rainha, o caixa é o rei. O rei, nesse momento, está sofrendo. Né? E agora, não são todos os setores do agro que vão ter, até mesmo algumas empresas que estavam capitalizadas, o caixa vai sofrer, caso elas precisem fazer alguns ajustes, especialmente de pessoas, elas vão ter que gastar muito dinheiro para fazer indenizações, mesmo que o governo tenha feito algumas ressalvas disso aí, mas os custos serão significativos. Porque até mesmo para você reduzir despesa, você acaba gastando. Então, para mim, o caixa é o grande problema nosso. Então, ficou claro aqui, na sua visão,
esse suporte do caixa, né? O caixa tem que estar robusto, né, Júlio, e que normalmente é uma tendência do produtor rural brasileiro de não ter, e do empreendimento rural brasileiro, de não ter isso tão estruturado, e ainda mais se tratando de uma situação sem precedentes aí, como essa pandemia do coronavírus, né? Mas, E, muito bom. desculpa, oi. Pode falar, Júlio, pode falar, à vontade. E também deixar claro que não é o produtor brasileiro só, não, né? Normalmente, os empresários brasileiros, eles têm uma cultura muito forte de cuidar do comercial, de cuidar de alguns investimentos e, de certa forma, descuidam um pouco do caixa. Então, isso é uma realidade. Então, outro dia eu estava vendo um documentário nos Estados Unidos, também eles passam por isso. Porque qualquer negócio, você precisa ter esses investimentos e, às vezes, isso enfraquece caixa. Ok, Júlio. Como que você vê agora o produtor rural nessa pós-pandemia, né? A gente também precisa analisar, a gente está sofrendo bastante nesse momento, né? Em plena pandemia, mas eu queria ter um pouco mais de visão de futuro, assim, isso vai passar com certeza. E como que você vê o nosso produtor rural aí dentro desse cenário futuro, Júlio? Eu até, em muitas interações com o produtor, eu os corrijo de uma frase, né? Que a maioria, e você também já deve ter ouvido isso, né? E aí, como que estão as coisas? Estou tocando o meu negócio. Esse é um ponto que nós precisamos parar. Para de tocar negócio. Negócio não se toca, negócio se administra. Então, eu vou dividir em dois grupos. Os produtores que conduzem os seus negócios e os que são conduzidos, tá? Que, para mim, de toda a minha vivência andando por esse Brasil, do Rio Grande do Sul a Boa Vista, Roraima, eu me deparei com essa situação. Tem muitos produtores que conduzem os seus negócios e outros que são conduzidos por eles. Para quem conduz, serão muito beneficiados pelo seu planejamento empresarial, né, pelo conhecimento, especialmente dos seus custos de produção, estratégias de entrada e saída do mercado, né, aproveitando as melhores ondas de preços e taxas de câmbio, etc., que afetam o negócio, né, na receita e na despesa. Então, muita gente não trabalha com estoque estratégico, por exemplo, de eu não preciso, eu vou sair. Agora, quem é conduzido, ele tem um impacto muito maior. Muitos são reféns do vender quando precisa, né? Eu sempre digo a eles que a melhor hora de você vender é quando você não precisa vender, porque aí você joga de mão nesse negócio e você coloca condições diferentes, né? Então, esses são dois pontos que são importantes da gente frisar. Também, nós temos que ter sempre em mente o seguinte: o preço da arroba do boi, né, ou da safra de soja, ou de qualquer outra commodity, é o mesmo para todos os produtores. O preço ele não segrega os produtores, né? Porém, os custos são diferentes. Então, é aí que nasce a prosperidade ou o sofrimento. Muita gente com uma arroba de boi, por exemplo, a R$200, está ganhando dinheiro, mas muitos estão sofrendo, né? Mas o custo de reposição. O custo de reposição é o CPV, é o custo do produto vendido, né? E todo o resto é custeio, tá? Os nossos produtores também precisam voltar para dentro das suas propriedades, no meu entendimento. Cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus números, né? Pois os números não mentem. É preciso conhecê-los e gerenciá-los com maestria, profundamente. Agora, se você estiver trabalhando com números errados, são as piores decisões que você pode tomar. É aí onde eu falo que muitas das vezes é melhor você ficar parado do que pegar um caminho errado, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo
o produtor brasileiro pós-pandemia. Ele vai ter que mergulhar para dentro dos seus negócios e começar a aprender com essa lição e se reestruturar. Tá ok, Júlio. Muito bom. Nós temos uma segunda pergunta aqui, vinda agora de Goiânia, do Felipe de Melo, da Cria Bem, uma empresa de nutrição animal de Goiânia, Goiás. Por favor, pode soltar a pergunta do Felipe. Como o coronavírus influenciou no preço da arroba bovina em 2020 e como também que ele teve interferência no volume de consumo interno de carne bovina e também nas exportações. Júlio, podemos ir direto para a sua resposta. Então, no meu entendimento, o maior mercado nosso para a carne bovina são as exportações, né? E quando a gente fala desse ponto, nós somos o maior produtor, ou um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, né? No caso do boi, o que está acontecendo? O nosso principal cliente, que é a China, ela está preocupado com os nossos atrasos de embarque. Então, não afetou muita coisa. O que está afetando um pouco é o mercado interno, que quebra um pouquinho a capacidade de compra do nosso povo. Mas eu não acredito que não teve muito afeto essa crise, porque o nosso mercado é consolidado, nosso mercado é um dos mercados mais seguros que nós temos aí para ofertar carne para o mundo todo. Sendo que a Ásia, que é o nosso principal mercado, é a que melhor paga, né? Então, eu acho que nós vamos passar tranquilo por isso aí. Eu também vejo, Júlio, que o mercado de exportação, a exemplo do primeiro trimestre comparado com o primeiro trimestre do ano passado, já foi um primeiro trimestre maior, né? O nível de exportação, tanto em tonelada quanto em valor, já foi maior do que o primeiro trimestre passado. Eu vejo também. Porém, eu vejo o mercado interno com uma tendência de uma troca de dieta proteica, buscando uma dieta proteica um pouco mais barata, tá? Eu não sei se o consumo interno, pós-pandemia, ele vai se retomar tão facilmente como a visão que a gente tem nesses volumes e valores exportados. Mas tudo bem. Vamos seguindo aqui. Essa pergunta que está me aparecendo aqui, Júlio, é uma pergunta mais... A gente estava discutindo isso internamente em umas discussões, e eu gostaria de ver qual seria a sua visão nesse impacto psicológico que as pessoas estão vivendo, principalmente o empreendedor rural. Aí eu estou falando da distribuição, estou falando do sojicultor, do cafeicultor, eu estou falando da usina, eu estou falando do pecuarista, né? Como é que você vê isso? Porque existe sim, né? A gente percebe que isso tem mexido muito com a cabeça das pessoas, com a forma de pensar. Como é que você vê isso, ou isso naturalmente no acomodar da retomada pós-pandemia tende a voltar à normalidade nesse aspecto que eu estou trazendo a você, Júlio? Eu acho, né? Passaram por crises como o Brasil passou. Parece que nós fomos feitos para a crise, né? Se nós voltarmos um pouquinho o nosso calendário aí, nós tivemos até sequestro do nosso dinheiro, confisco de boi, passando por toda a série de trocas de moedas. Então, nós temos uma capacidade de reinvenção que é muito grande, né? Então, eu acredito que a gente vai sair mais fortalecido disso tudo, porque nós acabamos tirando alguns ensinamentos dessas crises, né? Então, agora, eu acredito que nós temos, como eu falei anteriormente, nós não temos outra saída, tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando, né? Se tem uma coisa que resolve crises, é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Eu elencaria esses 3 pontos, né? Trabalhar, 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 que é o único jeito, a única forma
de você sair da crise. Porque nós hoje somos uma vitrine para o mundo em termos... Eu não considero mais agricultura ou pecuária. Nós somos produtores de alimentos mundiais. Um dos maiores produtores de alimentos mundiais, a única, não a maior, a única potência tropical já do mundo, já reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como a única potência tropical do mundo. O que isso significa? Isso significa que a nossa capacidade de produção é muito grande. Nós temos sol os 365 dias do ano. Nós temos água, nós temos um sistema geopolítico razoavelmente organizado, né, que não afeta tanto as coisas, né? E nós temos terra. Então, esses 4 fatores são determinantes para nós. Então, nós precisamos acreditar nisso, né? Que pese, muitas vezes, a gente tenha altos e baixos, mas isso qualquer segmento, qualquer setor do mundo vai passar por isso. O que nós precisamos é desenvolver uma resiliência com sabedoria, a começar a aprender com as vacas gordas e aprender com as vacas magras. Eu acredito muito nisso. Júlio, você tocou num ponto muito interessante aí que diz respeito a recurso natural, né? E um dos recursos mais caros que se tem, né? Demanda um investimento, principalmente nas últimas 3 décadas para cá, é o valor da terra. Eu ando o Brasil inteiro também, conheço a pecuária brasileira, só não o sul, mas conheço o restante todo. E a gente vê muita área de pastagem ainda degradada, que tá sendo ocupada pela agricultura. Aí a gente está falando de uma agricultura de alto nível tecnológico, né? E eu acho que esse movimento vai acontecer muito forte e o Brasil ainda vai continuar projetando recordes em safras futuras, uma atrás da outra. Eu não tenho dúvida disso aí. O que aperta um pouco, que motiva também um pouco o pecuarista a olhar um pouco mais para a elevação dos seus níveis tecnológicos, para o planejamento, para o mergulho na gestão que você está chamando a atenção, né? Eu vejo dessa forma também. Então, Léo, eu vou emendar uma outra... Desculpa. Pode falar, Julião. Então, eu vou emendar uma outra coisa que eu tenho feito muito dentro dos meus clientes, que é desenvolver uns negócios de uma forma mais sustentável, né? E como isso acontece? O que eu tenho feito isso ao longo da minha vida toda é focar em 4 que eu acredito que sejam o pilar de toda organização, seja ela de qualquer segmento que for. Quais são? Primeiro, o planejamento estratégico. O brasileiro tem um horror de pensar as coisas de uma forma estratégica, né? Então, eu sempre costumo dizer para muitas empresas do agronegócio, se você projetar o seu negócio para daqui 100 anos, mas isso é impossível. Então, vamos lá. Você acha que daqui a 50 anos, 100 anos, nós vamos ter agricultura, nós vamos ter pecuária? Se a resposta for sim, nós podemos planejar pelo menos para 10 anos. Tá? Então, nós pensar as estratégias dos nossos negócios para no mínimo os 10 anos. Definir um plano de voo para as nossas empresas, como que ela vai ser daqui 10 anos. A hora que nós começarmos a dominar isso, nós vamos alongando o tempo, né? E segunda ferramenta é o plano de investimento, né? Quanto nós precisamos investir em ampliação dos nossos negócios, em modernização, né? Em manutenção, em novos negócios. As nossas famílias têm um problema sério. Elas crescem e as áreas delas não crescem. É onde você vai começar a fracionar. E isso perde capacidade de produção, perde capacidade de negociação. Você fraciona, você enfraquece, né? Então, nós temos que aprender a como utilizar melhor o capital que está dentro do investimento. O terceiro ponto é o nosso orçamento. O brasileiro tem uma cultura muito baixa de trabalhar com um orçamento plurianual. Se você fez um planejamento para 10 anos, obrigatoriamente você tem que ter um orçamento para 10 anos, né? Porque, como eu falei,
é um plano de voo, um planejamento. Então, quanto que vai custar esse voo? Né? Então, nós precisamos trabalhar isso, porque o planejamento é a tradução em números dos nossos planos de negócio, que identifica essa anatomia de resultados que vai desde a receita até o resultado líquido do empreendimento. Nós precisamos calcular isso. Quanto que nós estamos ganhando com esse negócio? Porque aí nós temos decisões a tomar. E quarto ponto é o fluxo de caixa estratégico, né? Aqui é que conhecemos as virtudes e os problemas dos nossos negócios, né? Dos nossos itens anteriores até, né? Porque se nós planejamos mal, se nós investimos mal, se nós fizermos um orçamento e não respeitamos, o respeitamos, nós vamos sofrer na geração de caixa do negócio. Nós vamos ter um endividamento alto, nós vamos ter falta de dinheiro nos momentos mais críticos que nós podíamos ganhar dinheiro. Então, o caixa é o termômetro da gestão total dos outros anteriores. Júlio, você trouxe um ponto aqui que é o plano de voo, né? E para todo plano de voo, associado com todas essas ferramentas que você trouxe, a gente precisa de ter um piloto, precisa de ter gente, não adianta só ter ferramentas. E eu vejo principalmente na pecuária, que é um setor que eu conheço um pouquinho mais, um problema de sucessão muito sério na pecuária. Tem muita fazenda que estudou muito bem seus filhos, muito pecuarista aí de 70, 80 anos, que estudou muito bem seus filhos, que se tornaram médicos, advogados, engenheiros e tantas outras profissões mais urbanas, e que não tem tanto interesse mais pelos empreendimentos rurais. Isso também é um ponto bastante interessante nessa gestão, o que coloca um pouco mais de pressão ainda sobre o pecuarista mais antigo, né? E que, na minha visão, a maneira de tentar corrigir isso, uma vez que sucessão você não faz um filho de hoje para amanhã, é tentar, sim, promover esse mergulho, tentar entender como que ele pode fazer uma gestão, um planejamento um pouco melhor aí do seu empreendimento rural. Ok, nós temos uma outra pergunta aqui de um pecuarista agora de Rio Maria, no sul do Pará. É o seu Marçal Soares. Eu sou do agro, venho observando nos últimos anos que cresceu bastante o volume de negócio Brasil e China. Até que ponto você vê isso como grau de risco ou benefício, levando em conta que a China já adquiriu no Brasil várias patentes, tanto do defensivo quanto dos insumos do agronegócio? Será que após passar essa crise da pandemia, não vamos ficar muito vulneráveis diante dos chineses? Bom, eu não vejo isso como um problema, né? Mesmo porque o Brasil foi um dos que votaram a favor da China entrar na Organização Mundial do Comércio. A gente tem que começar a tirar o que é lenda, do que é fato. O fato é que a China é a maior economia, está se tornando a maior economia do planeta. Só que nós temos um outro parceiro também bastante amigável com a gente, que é a Índia, que em 2025 a Índia vai superar a população da China. Então, e esse é um parceiro comercial nosso. Nós temos também parceiros no mundo árabe que são tão bons e tão populosos quanto grandes nações. Então, no meu entendimento, existe um poder regulatório que é a Organização Mundial do Comércio, e ali, quando a China assinou, quando ela foi admitida ali, ela tem regras para cumprir. Então, a OMC ela é um fórum regulador disso tudo. Então, eu não vejo muito esse problema. Agora, o que preocupa na China é que ela tem planejamento. Até por uma questão de cultura, ela faz um planejamento e revisa de 10 em 10 anos esse planejamento. E ela cumpre fielmente, né? Obstinadamente, ela vai cumprindo isso. E o Brasil, ela entende, tanto é que é só a gente somar as aquisições que ela fez no Brasil, o número de trades chinesas que operam aqui, seja com o café, seja com
com grão, seja com qualquer outra coisa, porque ela tem interesse de estar operando no Brasil e ela reconhece que o Brasil é uma potência, é um parceiro comercial amigável dela e que nós temos que nos manter assim, porque ela não é fácil de lidar. Agora, recentemente, o primeiro-ministro da Austrália, se eu não me engano, fez uma crítica ao comportamento dela perante ao Covid-19, ela cancelou 4 plantas de fornecimento, né? Isso cai de novo no colo do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país que não é beligerante. Ele tem um comportamento amigável. Ele tem com todas as nações. Esse é um fator extremamente positivo do Brasil, né? Então eu vejo com bons olhos, eu não vejo com todo esse terrorismo que a China seja um parceiro agressivo. Eu acho que ela é muito mais benéfico do que maléfico. Eu também, Júlio, eu também vejo a China muito mais positiva do que destrutiva para a relação com o Brasil. São 1,5 bilhão de pessoas na China, para vocês terem ideia, nós somos 200 milhões. É uma população enorme. Então, literalmente, é juntar a fome com a vontade de comer, né? A gente tem toda a capacidade para ser um parceiro estruturado, para ser um parceiro forte, para continuar ampliando nossos negócios, principalmente no agro com eles. Eu acredito muito nisso. Agora, tem que ter política estruturada, política de proteção, né? Uma política de segurança para o nosso setor do agro brasileiro, né? Você falou um pouco de Covid e eu lembrei aqui do Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, eu gostaria de perguntar ao senhor se você tem alguma interação para fazer com o Júlio, uma vez que você também é pecuarista, você também tem empreendimento rural, tanto no setor produtivo, como no setor de distribuição aí junto com a Sumitomo. Eu gostaria de abrir a palavra um pouco para você, doutor Sérgio. Boa noite, Léo. Boa noite, Júlio. Boa noite aos telespectadores. Tive um probleminha no começo com o áudio aqui, com a transmissão, mas já foi resolvido. Na verdade, eu queria perguntar para o Júlio uma coisa direta, de se ele acha que está o momento de começar a investir na agropecuária. Para quem vai começar agora, quem já não está no ramo, por essas questões de crise, reposição cara, insumo caro, se ele acha que ainda tem um momento ou o ideal é dar uma segurada para no futuro tentar reinvestir. Bom, eu particularmente eu tenho uma opinião bastante clara. Eu acho que nesses momentos é que você começa a construir coisas grandiosas, né? Então, o momento é delicado, por isso que ele vai favorecer quem tratou bem o dinheiro nos momentos bons, né? Então, para mim, o que eu falei anteriormente, o mundo demanda por essas proteínas e quem tiver isso vai sair da frente. Então, muitos talvez não atravessem isso, mas não atravessam não é porque o negócio é ruim, porque você não fez uma correta gestão dos seus negócios, né? O que eu falei lá do preço da arroba do boi, ele é o mesmo para todo mundo. Quem foi rigoroso, quem foi zeloso em cuidar dos custos, em fazer uma boa carcaça, tudo certinho, vai vender melhor. Então, eu acredito nesse ponto, e mais uma vez, quem está capitalizado pode estar certo que ele vai aumentar a área dele, né? Porque a demanda mundial por carne ela é uma constante, isso não vai parar. Nós estamos falando de 2050, nós estarmos com 9,6 bilhões de pessoas. Como que isso vai ser sustentado? Né? Nenhum país no mundo vai dar essa resposta. É o Brasil, né? É o Brasil. Então, eu cuidaria melhor disso aí. Eu faria diferente os negócios que estão sendo feitos hoje, mas eu faria mais negócios. Ok, Júlio. Na nossa programação aqui, na nossa organização da live, como a Profarm eu iniciei falando, ela tem uma característica muito interessante, que é essa ação solidária, né? E já estamos percebendo aqui, observando várias doações aí ao Abrigo São José. Quem estiver
com o coração aberto, tiver vontade de ajudar, o doutor Sérgio já esteve lá, já fez um trabalho de exames médicos bastante estruturado com os idosos, um trabalho muito bonito. Eu gostaria até, Sérgio, da gente voltar um pouco para falar um pouco do Covid, do coronavírus com você, mas antes disso, se você puder falar um pouquinho da sua percepção sobre o Abrigo São José, um trabalho muito bem feito pelo Polinelli, pelas pessoas, pelas famílias de Rio Maria aí, o próprio Eduardo da Profarm também tem colaborado bastante. Fique à vontade, Sérgio. Esse abrigo é uma bênção de Deus, Léo. Ele é uma casa que acolhe abrigos durante o dia, e lá eles dão refeição, fisioterapia, assistência médica, nutrição, e é uma casa que é tocada pela Dona Marininha, que é uma pessoa fantástica, é um coração maravilhoso, não tem nem como expressar a grandiosidade dessa mulher. E essa casa ela é mantida pelos empresários da região de Rio Maria, nasceu de um desejo do seu Roberto Paulinelli, e todos os outros empresários, o próprio Marçal que fez a pergunta doou o terreno, e eles vão se juntando e vivem de doação. O ano passado a gente foi num evento que era para arrecadar fundos, um bingo, e eu fui para fazer uma parte de assistência, atendendo os idosos da casa. A gente atendeu mais de 30 idosos lá e ver o carinho que eles têm para as pessoas do abrigo, e o contrário também. É uma obra social fantástica para a cidade de Rio Maria, e que não pode acabar, ela tem que continuar e tem que ser expandida. Ok. Eu queria propor aqui para vocês agora um pequeno intervalo, tá? A gente vai tentar estender mais 10 minutos aqui, que nós começamos 10 minutos atrasados. Nós vamos tentar estender mais 10 minutos aqui e entrar no bloco agora, um bloco bastante interessante, muita novidade, muita informação médica, de fato, né? Informação realmente coerente, sem viés político algum, junto aí com o doutor Sérgio. Ok? A Profarm iniciou a sua história em outubro de 2018 na região sul do Pará.
Uma empresa voltada direto para o campo, desenvolvendo um trabalho tecnológico, oferecendo soluções e produtos que venham contribuir e sanar com as necessidades do produtor rural. Com a matriz localizada em Xinguara e a filial em Redenção, a Profarm tem um único compromisso: a evolução do agronegócio brasileiro. Profarm, soluções para o agronegócio. Voltamos aqui online com todo o Brasil, tem muita gente aí. Quando estava no intervalo, eu tive a notícia aqui que tem centenas de pessoas aí pelo Facebook nos assistindo. E agora nós vamos para o bloco do coronavírus, né? Do bloco do esclarecimento médico sobre essa pandemia, sobre a doença em si, né? Onde a gente vai ter muita informação importante agora. Doutor Sérgio, eu gostaria que você se apresentasse e que a gente começasse a interagir aí com as perguntas do público e alguma coisa que eu trouxe também aqui. Obrigado, Leonardo. Meu nome é Sérgio, eu trabalho em Goiânia. Como o Leonardo já comentou, a gente tem um empreendimento aí também no sul do Pará, que é a Profarm, sou sócio do Eduardo. A minha especialização é cirurgia do aparelho digestivo. Também sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, então a gente lida muito com essas emergências médicas no nosso cotidiano. E estou aqui para tirar a dúvida dos telespectadores e do Leonardo, ou para quem quer que seja, para a gente tentar esclarecer e desmistificar um pouco essa história do coronavírus, do Covid-19. Primeiramente, doutor Sérgio, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui a vocês, né? Não só vocês médicos, mas sim todos os profissionais da saúde nesse momento. Um agradecimento importantíssimo. Vocês têm sido exemplares, os verdadeiros heróis aí nesse tempo de pandemia. Eu tenho vários amigos médicos, esposas de amigos médicos, e a gente tem visto aí o quanto que vocês estão se dedicando, se doando, se entregando para salvar o máximo de vidas possível, né? Parabéns, e estenda aí meus parabéns a todos os profissionais da medicina que você conhece, tá? Doutor Sérgio, qual é o conceito básico da doença, para a gente poder nivelar aqui, colocar todo mundo na mesma página? Qual é o conceito básico do Covid-19? O nome do vírus chama SARS-CoV-2. Com a nossa nomenclatura, vem do inglês, chama Severe Acute Respiratory Syndrome, provocada por um coronavírus do tipo 2, de uma característica segunda. Então, isso é um vírus respiratório que afeta a parte pulmonar, provocando uma alteração pulmonar muito grave. Graças a Deus, é um vírus que tem uma certa letalidade, mas a grande maioria dos pacientes não vão ter essa sintomatologia de uma doença grave. 70%, 80%, e tem literaturas até 85%, passarão de forma desapercebida sobre a doença. Contudo, o nível de transmissão da doença é muito alto. Se estima de que um paciente transmite para 2 até 3,5 pacientes. Daí essa questão do isolamento para você tentar diminuir a transmissão da doença. Ela teve uma descoberta em Wuhan, que é uma província da China, em dezembro de 2019, e a doença provocada por esse vírus é denominada como Covid-19. Tá ok, doutor Sérgio. Temos algumas perguntas aqui, tá? Existem exames e quais os tipos de exames e qual é o objetivo básico desses exames? Você poderia esclarecer essas dúvidas ao público? Sim. Como toda doença viral, a gente tem 2 princípios básicos de investigação para exames complementares, para diagnosticar a doença.
você pode fazer o que a gente chama de PCR, que é coletar a secreção da orofaringe e da nasofaringe e tentar detectar o RNA do vírus, uma partícula do vírus nessa secreção. E isso definiria a doença propriamente dita. E o outro exame muito utilizado são os testes sorológicos, em que você colhe sangue e vai procurar anticorpos contra a doença. E aí precisa ter muito discernimento na análise desses anticorpos, uma vez que, como a doença é recente e está se aprendendo sobre ela ainda durante a doença, a gente acaba tendo resultados falsos positivos ou até mesmo falsos negativos, mas a incidência de falso positivo é maior. Um terceiro exame também é você detectar o antígeno, mas esse é menos utilizado aqui no Brasil. Ok, doutor Sérgio. Já existe, esse acho que é uma das grandes discussões aí, né, e a dúvida da população, até mesmo nossa, já existe um protocolo médico definido, uma linha racional de tratamento ao Covid-19, doutor Sérgio? Sim, Leonardo, existe uma fase de atuação. Como eu expliquei há pouco, a doença é muito jovem. Existem 4 a 5 meses de estudo sobre a doença, e isso na medicina é uma coisa muito nova. Então, estão se criando protocolos, estão se criando ou adaptando medicamentos para se tentar tratar a doença, sem saber da sua eficácia de forma geral. Sobre a questão do tratamento, nós temos 3 fases de tratamento. A primeira fase seria a gente utilizar medicamentos que fosse diminuir a replicação viral. Seria aquele paciente que tem o vírus e você vai usar um remédio para evitar com que ele se multiplique. Essa é a fase 1. A fase 2 seria medicamentos que você utilizaria para tentar diminuir a reação inflamatória. Essa reação inflamatória é provocada pelo vírus em si e pela própria resposta do paciente. A reação do paciente frente à agressão provocada pelo vírus. Os medicamentos desses seriam para atuar na fase 2. E a fase 3 seria o paciente crítico, que não dá terapia intensiva, você teria o tratamento com associação de antibióticos, suporte ventilatório, que é colocar o ventilador para respirar pelo seu pulmão, e fazer diálise e assim por diante. Não existe um protocolo específico que não se sabe qual é o melhor. Então, se tentativas terapêuticas. Então, entra aí na questão da cloroquina, se usa, se não usa. Não existe, na verdade, todos os trabalhos randomizados não demonstram uma eficácia dos tratamentos, mas existe sim a opção de você usar uns medicamentos ou não. Tá ok. Chegou uma outra pergunta aqui para nós, bastante interessante também, do senhor Amadeu Santoro, de Marabá, no Pará. Quem já pegou o coronavírus, quem já se contaminou e está curado, desenvolveu os anticorpos, pode se recontaminar, doutor Sérgio? Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta pela duração da doença, mas a gente sabe que existe uma imunidade durante alguns meses. Então, uma vez tendo contato com o vírus e desenvolvendo a imunidade, você estaria imune. A grande dúvida da parte científica é quanto tempo você teria essa imunidade. Como eu disse, a doença é jovem, a gente não sabe a persistência dos anticorpos de fase crônica, digamos assim, que é o IgG, a longo prazo. Daí a dificuldade de se criar uma vacina. Igual o H1N1, por exemplo, a vacina é anual. Por quê? Porque ela te dá uma imunidade durante 1 ano. Após esse período, você perde essa imunidade. A gente não sabe dizer o tempo que a gente tem de imunidade para o coronavírus ainda. Mas nos primeiros 30, 60 dias,
é atribuído já que se tem a imunidade garantida. Ok, nós temos uma vídeo pergunta também da senhora Lohane Ramos, do sul do Pará também, de Redenção. Quando nós comparamos o Brasil com os outros países bastante afetados, qual conclusão médica nós podemos tirar? Essa é uma boa pergunta, porque nenhum sistema de saúde do mundo estava preparado para o que aconteceu com o coronavírus. E não estava preparado exatamente pela essa questão da transmissibilidade. É uma doença que transmite muito. Só para a gente fazer um comparativo. Estabelece que você tem uma necessidade de um leito de terapia intensiva, variando aí de 2 a 3 leitos para cada 10 mil pacientes. Nos critérios do coronavírus, se você colocar 3% desses pacientes que precisarão de suporte de terapia intensiva, você teria 300 pacientes para 10 mil pacientes. Então, você teria que multiplicar por 100 a sua capacidade. A resposta do Brasil foi uma resposta boa. O Brasil é um país de dimensões continentais, então regiões vão sofrer mais do que outras, mas não pela situação do coronavírus, porque provavelmente já vinha de uma situação precária o sistema de saúde. E isso, infelizmente, é uma realidade no Brasil. Falta políticas de incentivo na carreira médica, nos profissionais de saúde, e às vezes falta interesse mesmo de investimentos reais na parte da saúde para se combater e proporcionar um atendimento adequado para os pacientes. Mas eu acredito que, de forma geral, a atuação do Brasil está sendo mais ou menos da assistência médica mesmo do resto do mundo. Muito bom, doutor Sérgio. É como eu te disse, né, vocês estão de parabéns realmente aí. Eu tenho visto muita dedicação dos profissionais de saúde em relação a uma doença sem precedentes aí, né, para nós, né? Já falamos um pouco sobre isolamento, está chegando uma pergunta aqui, doutor, e várias com o mesmo tema. Qual é a sua visão quanto ao uso da cloroquina? Cloroquina é um medicamento seguro? Tem efeitos colaterais severos, uma vez que já é usado bastante na cura da malária, ou tem alguma interação diferente quando um doente de malária usa cloroquina versus um doente de Covid usa cloroquina pelas lesões pulmonares? Como que você vê isso? Leonardo, uma coisa que chamou muita atenção para mim nessa pandemia é a questão das fake news. A velocidade com que elas são lançadas na internet é assustador. E do ponto de vista de todos os protocolos ou sociedades que já estudaram, ou meta-análise que já estudaram o uso da cloroquina, não demonstra eficiência. A grande questão da cloroquina é que, como você não tem nada que possa ser usado, se para algum grupo de paciente ela tem alguma eficácia, então os médicos estão utilizando. Mas, infelizmente, houve uma politização dessa história, como se a cloroquina fosse a solução. Dá cloroquina para todo mundo e todo mundo está livre do coronavírus. Isso não é verdade, isso é fato, não é verdade. A história da cloroquina é que ela poderia atuar em 2 fases da doença. A fase 1, que seria da transmissão, ela tem um efeito para diminuir a replicação viral. E na fase 2, a resposta inflamatória, que já é conhecida a ação dela nos casos de artrite e de lúpus, dessa parte reumatológica. Mas quando você faz trabalhos comparativos, você não tem uma resposta que a cloroquina foi mais eficiente do que no grupo que não usou. A gente já tem demonstrado que na fase tardia ela não tem eficácia nenhuma, quase não tem eficácia, e é um ponto de interrogação. Os protocolos de grandes hospitais, de grandes planos de saúde, acabam recomendando, o próprio protocolo do Estado de São Paulo
sugere que se recomende, fazendo ressalvas pelos riscos de alteração, principalmente de arritmia, mas é uma droga segura, não deve ser tomada por conta própria. Quando saiu a notícia que isso tratava, faltou remédio nas farmácias, então as pessoas que realmente usavam de forma crônica tiveram dificuldade de adquirir o remédio, e precisa ser acompanhado de supervisão médica. A grande questão que a gente tem que desmistificar é que não é um remédio milagroso. Pode ter um efeito, sim, a gente vai ter essa resposta a longo prazo, vamos revisar todos os pacientes que usou ou não utilizou, mas ela não é uma carta de alforria para você usar e não ter que se preocupar com higiene, com isolamento, que você está protegido e não vai ter a doença de uma forma mais grave. Tem que se tomar cuidado e tem que procurar assistência ou via telemedicina, orientação telefônica, quando você tiver uma suspeita da doença. Tá ok. Júlio, você gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Sérgio em relação ao coronavírus, ao Covid-19, Júlio? Sim. Doutor Sérgio, eu vou até aproveitar o contexto, né? Eu vejo muito falar dessa contaminação de rebanho e de curral. Como que funciona isso e qual é o efeito disso? Porque tem gente que até defende o troço do rebanho, aí, a contaminação do rebanho, para resolver isso logo. Me explica como funciona isso. A gente não tem comprovação de que esse vírus contamina outros mamíferos. A gente tem ele... Não, desculpa, doutor. Doutor, é que fala-se, quando a gente está confinado, pode ter uma contaminação do curral, sim. Né, que chama. Entendi. E aí, se você na mesma família passar. Isso. Entendi, desculpa. Nos Estados Unidos, o governador de Nova York ficou impressionado com os dados de isolamento, em que 60% das pacientes que procuravam serviço de saúde vinham de pessoas que estavam no isolamento. Eu converso muito isso com o Leonardo, que na verdade o isolamento não é um isolamento, é um distanciamento social. As pessoas descem no elevador, elas vão ao supermercado, elas têm contato com produtos ou com superfícies que podem ter sido contaminadas. E uma vez adquirido a doença, ela estando em casa com seus familiares, a transmissão pode ser maior. Mas ela não... Eu até escutei o Geraldo Alckmin esses dias atrás numa entrevista dizendo que o vírus não vai subir no elevador sozinho e entrar na sua casa. Então, alguém levou o vírus para dentro da sua casa. E aí, consequentemente, ele espalhou naquele local até pelo maior contato com os familiares. Particularmente mesmo, eu cito o meu exemplo. Eu saía de casa às 6 da manhã e voltava às 8 da noite. Quase não encontrava meus filhos. Com essa questão do isolamento, de ter fechado o consultório por recomendação médicas, eu acabo ficando mais em contato com meus filhos hoje. Então, isso acontece em outras famílias também. Legal. Ok, doutor Sérgio, está chegando várias outras perguntas aqui, a gente vai ter que dar uma selecionada e todas as perguntas serão respondidas aí pelas redes sociais da Profarm. O doutor Sérgio vai estar disponível para fazer todas as perguntas, é um tema bastante polêmico mesmo. Chegou uma pergunta aqui do Mário Dremer, ele também é um executivo da Sumitomo, na área de pastagem também, para o mercado de pastagem, e a pergunta é o seguinte, doutor Sérgio, parece, né, que existem já 3 países que estão testando prováveis vacinas e em grandes grupos de pessoas, né, grandes grupos humanos aí. E quando isso pode ser disponibilizado ao mercado, pode ser usado de forma sustentável, coerente aí? Isso é um ponto de interrogação ainda, o momento que vão estar disponíveis esses ensaios clínicos. São ensaios clínicos em fase humana, em que você tem o desenvolvimento de anticorpos, mas é aquela questão que a gente respondeu a primeira pergunta.
é qual a imunidade, a duração dessa imunidade. Isso é um ponto de interrogação. Por isso é que não pode se dizer que vai ter uma vacina para daqui 6 meses, 8 meses, porque os trabalhos vão demonstrar a duração dessa imunidade provocada pela vacina. Existem sim laboratórios que estão demonstrando resultados satisfatórios, mas não dá para garantir a durabilidade quando essas vacinas vão estar disponíveis. Para esse ano, provavelmente não. A grande questão é que precisa se desenvolver uma vacina para o ano que vem, porque existe a possibilidade de acontecer esse novo surto, uma vez que se trata de uma doença viral e ela vai ficar circulante no mundo, porque é uma pandemia. Então, precisa se criar métodos terapêuticos para prevenção, que no caso seria a vacina, e a indústria farmacêutica trabalhando muito em desenvolvimento de medicamentos ou adaptação de medicamentos para tratar essas fases da doença, principalmente fase 1 e fase 2, para evitar com que o paciente chegue na fase 3. Ok, doutor Sérgio, tem uma outra pergunta aqui, uma videopergunta, na verdade, da dona Mariinha, do Abrigo São José, de Rio Maria, no Pará. Uma pessoa contaminada com a Covid-19. Depois do tratamento e da quarentena, ela ainda continua contaminando outras pessoas? Um abraço para a dona Marinha. Não, dona Marinha, uma vez contaminado, 14 dias após o início do contágio, a pessoa normalmente não transmite mais. Normalmente a gente pede 14 dias do início dos sintomas, que vão dar entre 2 a 7 dias, que é o tempo de incubação da doença, perfazendo um tempo aí em torno de 20 a 21 dias do contágio inicial. Depois dessa fase, ela não transmite. Ela pode estar interagindo e ficando em contato com o meio sem nenhum tipo de problema para transmitir a doença. Mas os primeiros 14 dias tem que estar isolada. Evitar contato exatamente para não ter a transmissão para outras pessoas. Temos uma outra pergunta aqui do doutor Sérgio, do Alberto Marcondes Júnior. Tá? Não chegou para mim aqui a região. Tá? Um estudo de cientistas da Austrália testaram em laboratório que a ivermectina mata o coronavírus em até 24 horas. Tem algum trabalho já desenvolvido para humanos, em humanos, e se isso realmente é coerente, doutor Sérgio? Uma coisa é a resposta in vitro e a outra coisa é a resposta in vivo. Em vivo as coisas são mais diferentes. Não existe muita resposta. A ideia da ivermectina, do Anita, que é um outro tipo de antiparasitário que tem um efeito viral, contra o vírus, antiviral, não demonstra muita eficácia em relação aos estudos estabelecidos. Existem pessoas que utilizam de forma preventiva também, acreditando que poderiam diminuir a replicação do vírus, mas toda a literatura que é feita nos trabalhos até hoje não garante essa eficácia. Pelo contrário, não se é recomendado utilizar. Tá ok. Temos uma outra videopergunta aqui bastante interessante também, doutor Sérgio, do Cleiton Busnar, do RTV da Sumitomo, na área de pastagem, de Posse, no Nordeste goiano. A minha dúvida, doutor Sérgio, é em relação às grávidas. Se uma grávida está saudável e ela contrai o Covid-19, quais são os riscos, tanto para ela quanto para o bebê? Uma excelente pergunta também. A grávida, ela entrou no grupo de risco, apesar de não se acreditar que a gravidez seja uma doença e que diminua a imunidade, ela entrou nos fatores de risco. Então, a grávida vai se comportar como uma pessoa normal. Caso tenha doença, tenha procurar assistência. Se for no terceiro trimestre, perto da época do nascimento do neném, se puder aguardar, é melhor aguardar.
As que entrarem em trabalho de parto podem ser induzidas para se acelerar esse trabalho. Não se existe nenhum tipo de detecção do vírus no leite materno, no líquido amniótico, e existem casos de recém-nascidos que testaram positivo para a doença. Não se sabe exatamente porque a doença é nova, se houve uma transmissão vertical via placentária ou se houve uma contaminação via mãe, porque já foi detectado vírus em secreções urinárias, fecais, até mesmo oral, né, que é a capacidade de transmissão maior da doença pela saliva. Então, não se sabe se essa transmissão do recém-nascido veio desses contatos ou porque o sangue da mãe, na troca com sangue placentário, passou para o neném. Mas acredita-se que passou por contato. Mas ela entra num critério normal. O tratamento para ela continua sendo o mesmo, em situações em que a mãe puder amamentar, ela vai amamentar o recém-nascido, e em situações que não pode-se tirar o leite, ofertar para o neném ou recorrer a um banco de leite materno, uma vez que é uma alimentação muito rica para o neném. Mas ela precisa estar sendo acompanhada pelo seu obstetra nessa situação, por ter um grupo de risco e poder desenvolver doenças mais graves, formas mais graves da doença, apesar de não ter comprovação ainda. Tá ok, vamos caminhando para o final aqui da live. A gente já passou dos 10 minutos que a gente estendeu. Tem muita pergunta ainda, mas, como eu disse, muitas vão ser respondidas aí pelas redes sociais, né, através do gerenciamento do Dr. Sérgio com o Eduardo. Doutor Sérgio, eu tenho uma questão aqui, uma interação com você, que eu acho que é extremamente pertinente e importante. Qual é a sua visão sobre o relaxamento social, uma vez que a gente tem um impacto econômico, né, em ficar isolado, tá? E qual é a possível tendência dessa depressão na curva de contágio? Como que você enxerga isso, doutor Sérgio? Leonardo, essa é um grande dilema de se encontrar o equilíbrio entre a saúde e a economia. O relaxamento social, onde foi estabelecido nos países que já tiveram a doença anteriormente a gente, ele foi executado no momento em que você tinha uma diminuição da curva. Então, no momento em que o número de casos estão diminuindo, o número de mortes estão diminuindo, se permite que as pessoas possam circular mais, tomando cuidado de distanciamento. No Brasil, a gente não chegou nesse nível ainda. Não sei porque os dados são mal informados ou não, mas a gente tem variações nos resultados. 3 dias atrás, houve 240 mortes. Anteontem teve 600 mortes. Ontem já teve 1.190 mortes. E o número de contágios está aumentando. O distanciamento social é uma prática, talvez a melhor prática para se tratar ou diminuir a transmissão da doença. Não tratar, diminuir a transmissão da doença. Mas a gente tem que estar atento, porque já são 2 meses de isolamento, as empresas têm dificuldades, os profissionais autônomos estão com dificuldades, muitos perderam o emprego ou vão perder após o final da crise. Então, acho que a gente tem que ter uma disciplina, e a grande disciplina que é a própria atuação pessoal. Se existe um mercado aberto que está cheio, eu tenho que ter a disciplina de... Então, essa atuação pessoal, não ficar sempre esperando atuações de governo ou o que pode ser feito ou o que não pode ser feito, que vai manter essa questão do distanciamento. Recentemente mesmo, eu desci com meus filhos para o parque aqui perto da minha casa, estava cheio, eu voltei. Se tivesse vazio, eu continuaria lá. Então, essa percepção do brasileiro ter o cuidado com a sua própria saúde também é fundamental. Mas
ressalto, normalmente os países que tomaram essas iniciativas de reabertura, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos estão começando a fazer, a curva estava mais baixa que o Brasil. O Brasil ainda está numa ascendência, os números de casos estão aumentando, o número de mortes estão aumentando, então é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Ok, doações estão chegando a todo momento aqui, doutor Sérgio, e a todos que estão escutando, né? Doações da Xinguara Motoclube, da cidade de Xinguara, da Ecovale de Redenção também, fazendo as suas contribuições aí com a solidariedade. Eu acho que a última pergunta aqui para a gente finalizar de fato, já são 19h23, sobre a ivermectina. Chegou várias perguntas iguais. Ivermectina é também uma possibilidade de uso para o tratamento do Covid-19, doutor Sérgio? Como é que você enxerga isso? Pelos dados atuais, não. Não existe nenhuma terapêutica contra o coronavírus. Existem medicamentos em que você vai utilizar em fases já estabelecidas da doença, o corticoide, a heparina, tanto de baixo quanto alto peso molecular, associação com antibióticos, mas um tratamento específico para o coronavírus não existe, não é milagroso. É claro que experiência pessoal não vale em grande escala. Eu estava com a doença, utilizei, melhorei. A gente não tem um dado que você melhoraria sem o uso do remédio. Então, é muito de foro pessoal. Não é errado utilizar, mas, como eu disse, a mesma questão da cloroquina não é uma carta de euforia para você não respeitar o isolamento, não ter atenção às medidas de higiene, de distanciamento. Essa é a maior recomendação e a melhor recomendação. Nada ainda está comprovado que mata o vírus. Existem alguns medicamentos que são os antivirais. O Redenivir é um remédio promissor, não existe no Brasil, mas é um remédio promissor como antirretroviral. Está sendo estudado nos Estados Unidos, vamos ter essas respostas daqui a 30 dias, provavelmente. Mas, atualmente, não existe nada específico para o tratamento de uma fase inicial de inflamação para o coronavírus. Tá ok, doutor Sérgio. Eu acho que a gente pode ficar aqui com uma fala sua final, né? Qual é o seu conselho médico, né? Como médico, extremamente esclarecedor a sua colaboração aqui. Eu tinha certeza que seria assim. A gente está recebendo vários elogios aqui do quão esclarecedor está sendo para as pessoas que às vezes ficam tendo contato somente pela televisão, né, com um viés muito, muito distorcido, na minha opinião. E gostaria que você desse um recado também sobre o trabalho da Profarm no sul do Pará. O que a Profarm vem oferecer para esse pecuarista. Eu gostaria de agradecer imensamente a você, Júlio Mossoleto, que não mediu esforços para estar nos atendendo aqui nesse momento. Obrigado, Eduardo Barbosa, pelo convite. Muito obrigado. Sempre que vocês quiserem, eu vou estar à disposição. Foi a minha primeira moderação aí numa live, espero que tenha atendido a expectativa de vocês, né? A gente está aprendendo aqui também. Isso aqui, na verdade, é um bate-papo, é como se fosse uma reunião normal. Como a gente não pode estar junto, a gente está discutindo e compartilhando informações aí online, né? Com o uso dessas plataformas. Gostaria de agradecer a todos que se esforçaram, principalmente ao Marcos Rezende, que é o nosso gerente de trade marketing da Sumitomo para o mercado de pastagem. Foi ele que conduziu aí toda a parte operacional da live também. E, Júlio, a palavra está com você e com o doutor Sérgio. Eu gostaria de um breve reconhecimento, conselho, que vocês queiram finalizar a live aí. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a família de vocês, a todos que estão assistindo, que ficaram com a gente até aqui.
se cuidem, fiquem bem, e a gente vai passar por isso. E eu tenho certeza de uma coisa, Júlio. Eu sou extremamente otimista. Quem me conhece sabe do quão dificuldade a gente já enfrentou. O agro brasileiro vai surpreender o mundo, e é rápido. Assim que essa pandemia diminuir, a gente não vai sentir esse impacto tão grande, e aquilo que você falou é o lema: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de escolher trabalhar nesse segmento, né, no setor agro brasileiro. Muito, muito, muito orgulho de fazer parte disso e colaborar aí com a produção de alimento globalmente falando, né. A palavra está com você, Sérgio. Eu queria agradecer, Leonardo, Júlio, é sempre um prazer estar com vocês. A mensagem, do ponto de vista médico, é o isolamento, o distanciamento, o cuidado, a higiene, é a melhor forma de prevenção da doença. Não acreditem em tudo que leem ou veem através das redes sociais. Existe muito viés político, muitas notícias falsas. Se atentem às recomendações da sociedade. A gente vai superar, não tem dúvida disso. O sistema de saúde conseguiu se estruturar para casos de piora. Vamos dar a mão, metaforicamente dizendo, um ajudando o outro. Esse é o momento da gente mostrar que o Brasil pode dar uma volta por cima e ter um comportamento diferente, mudar o jeito que a gente acredita e que a gente vive em relação ao próximo. Eu vejo muito isso. A gente tem que sempre tirar coisas boas das coisas ruins. Não é à toa que a gente passa por isso. E sobre a questão da Profarma, a gente está no sul do Pará há 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, com 2 lojas, e quer propor para o agronegócio uma visão diferente, uma visão humana, em que o cliente é mais importante, talvez, que o negócio. A ideia nossa é sempre estar proporcionando, e estamos à disposição para qualquer necessidade que alguém possa vir a ter. Obrigado e boa noite. Obrigado, doutor Sérgio. Júlio, uma colaboração final sua? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês e ladear com o doutor Sérgio e com você, Léo. E foi um prazer enorme, e eu desejo tudo de bom para todos que assistiram a gente, e deixando uma lição, né? Nesses momentos difíceis, nós temos que cuidar dos nossos negócios, mas também cuidar da nossa saúde, porque hoje nós paramos em função da saúde, não foi nenhuma crise econômica, não foi nada. Nós paramos exatamente pela saúde. Então, que todos possam sair melhor, mais fortalecidos dessa crise. Ok, então encerramos aqui. Um abraço do fundo do coração aí para todos, e contem com a gente se tiver demanda para um novo compartilhamento de informação. Eu estou inteiramente à disposição no que for possível, para trazer informação de qualidade, sem viés, informação coerente a todos vocês. Eu gostaria de deixar um último recado que diz respeito à Sumitomo Chemical, né, a qual eu sou diretor da área de pastagem no Brasil. A Sumitomo, ela adquiriu a Nufarm, o legado Nufarm de pastagem continua, as pessoas que dirigiam o negócio no Brasil continuam dirigindo, né, e eu estou muito motivado com o que a Sumitomo tem, com o que ela tem apresentado do ponto de vista de inovação, para a gente seguir honrando o legado que a Nufarm deixou nesse mercado e fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o pecuarista brasileiro tenha confiança num bom atendimento, num bom resultado, em se relacionar com pessoas que realmente estejam preocupadas com o negócio dele, em colaborar com o negócio dele. Eu sempre trago essa mensagem para o meu time, para o time da Sumitomo, que a solução, procure primeiro a solução do cliente, que, consequentemente, você vai ter a sua solução.
Então é assim que a gente segue, é assim que a gente espera e se fortalece a cada dia para voltar a atender e a visitar e estar presente aí na porteira para dentro dessa pecuária brasileira. Um grande abraço e fiquem com Deus.